Sexto princípio, princípio da renúncia. Saudações, amigo. Quem quer que sejas, saudações. És um homem com mente, com emoções, corpo físico e espírito. Um homem que ama, trabalha, luta e sofre. Por que sofremos, amigo? Qual é a raiz do sofrimento? Por que devemos sofrer? Por que temos que sofrer? Por que o sofrimento nos parece tão horroroso? Por que fugimos do sofrimento? De onde provém o sofrimento? Como chega às nossas vidas? Como fazer para não sofrer mais? Essas e muitíssimas mais perguntas incógnitas acerca do sofrimento tocam o mais profundo do ser humano. Seguramente, tu sofreste e continuas a sofrer, e o mais provável é que continuarás sofrendo como todo ser humano. Este enunciado parece pessimista, mas não é. Ele está baseado em leis, está baseado em princípios. E eu já escuto o teu protesto, amigo. Seguramente estarás me perguntando: e a lei diz que tenho que sofrer? Certamente que não. Então o que diz a lei? Sabes qual é a lei relacionada com o sofrimento? Tu a praticas em tua vida? O que estás fazendo concretamente para não sofrer? O sexto princípio para a liberação do homem, o princípio de luz, o princípio de clareza, o princípio que converte um homem escravizado pela dor em um homem livre, é a resposta às perguntas anteriores. Esse princípio que reza: se persegues o prazer, te encadeias à dor e ao sofrimento, mas enquanto não prejudiques tua saúde mental, emocional, física, sexual e espiritual, e a condição que não prejudiques o teu próximo, podes gozar quanto quiseres com liberdade. Esse é o sagrado sexto princípio. O princípio que, se chegas a compreendê-lo, a tomar consciência dele, a refletir e a meditar sobre ele, a praticá-lo em tua vida e a ensiná-lo a teu próximo, irá te converter em um homem livre da dor e do sofrimento. Se persegues o prazer, te encadeias à dor e ao sofrimento, mas enquanto não prejudiques a tua saúde física, emocional, mental, sexual e espiritual, e a condição de que não prejudiques o teu próximo, podes gozar quanto quiseres com liberdade. Sim, amigo, esse é o princípio que vamos abordar nessa gravação. Vamos ver o que significa concretamente: se persegues o prazer, te encadeias à dor. Vamos analisar a primeira parte do princípio: se persegues o prazer. Isso não quer dizer que não possas gozar a vida. Podes fazê-lo, mas sob certas condições. O importante é que não persigas o prazer. O importante é que não o tenhas como um propósito permanente em tua mente. Que tua vida não esteja baseada permanentemente na perseguição do prazer. Que a tua mente, as tuas emoções e teu corpo não estejam permanentemente dependentes do prazer. Que não faças do prazer o teu Deus. Que não estejas pensando permanentemente no prazer. Isso significa perseguir. O importante é que não persigas o prazer. O importante é que não te afogues na busca do prazer, que não sacrifiques outras coisas em prol do prazer, que não prejudiques o próximo em prol do prazer, que não te convertas num farrapo humano, que não percas tua dignidade, que não vendas tua alma ao diabo, que não vendas tua família por uns trocados, que não te esqueças de teus compromissos, de tuas ocupações, de tuas obrigações, de tuas metas, de teus deveres. Isso significa: se persegues o prazer, perseguir são todas essas coisas, é cair nos braços do prazer e te converter num escravo dele. Que teu Deus seja o prazer,
que o prazer em todos os aspectos de tua vida, prazer como comida, prazer como comodidade, prazer como deleite sexual, prazer como preguiça, como abandono. Não persigas o prazer, porque o prazer será teu Deus e tu serás seu escravo. E o prazer é um Deus implacável que derrota o homem débil. E o homem que sucumbe ao Deus prazer, simples e integralmente, tem que pagar com seu polo oposto. E tu tens que pagar com teu sofrimento e com tua dor. Sim, amigo. Ai, se soubesses. O prazer e a dor, o prazer e o sofrimento são duas caras de uma mesma moeda. São duas pontas de uma mesma vara. Não podes querer um sem que o outro esteja presente. Desfrutas hoje? Perseguiste o prazer? Muito bem. Chegará o momento em que seja pago, e logo o Deus prazer te passará a fatura. E quanto mais desfrutaste desse prazer, quanto mais escravo do mesmo foste, maior será a fatura. Entenda bem, quanto mais escravo foste do prazer, maior é a conta, maior é a fatura, maior é a tua dor, maior é o teu sofrimento. E quanto maior for tua debilidade, quanto mais buscas esse prazer, maior e mais dor te virá. O prazer e o sofrimento, duas caras de uma mesma moeda. Duas caras de uma mesma moeda. Amigo, viveste alguma situação de prazer no passado? Vamos ver. Tome um papel e lápis e começa a refletir e a recordar comigo. Faz-te a seguinte pergunta: em busca de que tipo de prazer estou? Que prazeres estou perseguindo? Vamos, solte as trancas da memória. Não permitas ao Deus prazer que te faça a mente nublada. Que classe de prazer estou buscando e estou perseguindo hoje? Em que classes de prazeres minha mente está fixada? Vou te dar uma regra. Toda coisa com a qual te deleitas e que se converte em vício, às custas de outras coisas, se converte em prazer. A música pode se converter em prazer e podemos persegui-la e gastar a metade de nosso salário e deixar de cumprir outros compromissos para colecionar CDs. Os carros, a casa, os móveis, vestimentas, comidas que não podemos nos permitir o luxo, prazeres físicos, emocionais, sexuais, mentais, prazeres mórbidos, aborrecer os demais, fazer sofrer o próximo, fazer o outro perder a paciência, não trabalhar, ignorar teus deveres e tuas responsabilidades, não fazer nada para a cidadania, nada para a sociedade, nem para a humanidade, não pagar ao Criador. Todos esses são prazeres, são tipos de prazer. Fazer o que dá vontade, não seguir nenhuma lei, justificar teu comportamento, viver em base de escusas justificativas, tudo isso são pequenos e grandes prazeres. Sim, amigo, a lista é muito grande. Se és uma dessas pessoas que tem o desejo de evolucionar, uma dessas pessoas que já provaram o sabor amargo do Deus prazer, tu sabes qual é o sabor do Deus prazer? É o sofrimento, pois que outra coisa poderia ser? E eu estou seguro que já provaste isso. E se o Deus prazer, junto com seu grande e inseparável amigo, o Deus sofrimento, estão jogando contigo, como jogam com 95% da humanidade, se já és escravo do Deus prazer, sofrimento, se já te deste conta do grande poder que eles têm e de tua grande debilidade, de tua falta de resistência aos doces amargos sabores desse Deus implacável, que se dá ao luxo, pois, de te dar um bombom de chocolate que é doce ao primeiro contato por uns segundos, não mais, e logo é amargo por muito tempo. Porém, se já percebeste, se já despertaste para esse fato, então seguirás a recomendação de fazer uma análise exaustiva de todos os prazeres que tens perseguido no passado e dos que continuas perseguindo hoje, e ainda dos prazeres que planejes que tenhas como meta perseguir no futuro. E recorda,
O prazer se infiltra em todos os aspectos da vida, desde dormir uns minutos mais pela manhã, até simplesmente não atender teu filho quando ele necessita da tua ajuda. Há milhares e milhares de formas. Tens que te dar conta, amigo. Tens que perceber até que ponto estamos escravizados pelo Deus prazer, dor. Tens que te dar conta que toda a publicidade que existe em nosso mundo nos impulsiona em direção a um prazer, mas jamais nos mostra a outra face da moeda. Vemos nos jornais, na televisão, nas páginas amarelas e negras, nas guerras, nas enfermidades. Mostram-nos uma garota muito linda e um homem muito bonito, com uma tremenda casa, um tremendo carro, com um maravilhoso produto, e nos lançam em direção a isso. Mas jamais, publicidade alguma, nenhum meio de comunicação jamais nos mostra o preço que pagamos. Ademais do preço em dinheiro, é claro. Preço em dinheiro que é tremendamente custoso, porque a maior parte do nosso salário, de nossas rendas, é gasta em prazer. Sim, por trás da casa, temos determinada casa, porque é um prazer social. Usamos determinado aparelho de jantar, determinado aparelho de som, determinado traje, determinada roupa. Estamos casados com determinada mulher, com determinado homem. Tudo, absolutamente tudo em nossas vidas está sob o controle do Deus prazer. A tal ponto que as pessoas que chegaram a se liberar, que fizeram a paz com o Deus prazer sofrimento, simplesmente sua vida custa muitíssimo menos, economicamente falando, e já tem bastante tempo livre para se ocupar de coisas sumamente importantes. Coisas muito mais importantes, como servir ao próximo e a si mesmo e à humanidade. Essas pessoas já se liberaram da escravidão. Pois bem, aparte a lista dos prazeres que persegues, faz outra lista. A lista dos sofrimentos. Que sofreste no passado? Que estás sofrendo no presente? Faz-te a seguinte pergunta: quais são os sofrimentos, as dores e os problemas que se estão repetindo uma e outra vez na minha vida? Indaga, investiga, faz a lista de todos e logo, face a cada um, pergunta-te: por quê? Que prazer eu perseguia? Qual é a causa desse sofrimento? Como se chamava o prazer que eu perseguia? Sim, amigo, essa é uma verdade amarga. Logo, analisa os teus vícios. Quais são os meus vícios? Enumera todos os teus vícios um por um. Começa. Vícios físicos, emocionais, mentais, sexuais, espirituais. Os vícios são simplesmente o mesmo Deus prazer que, uma vez, através de uma pequena oportunidade, infiltrou-se em nós, fez-nos um agrado e se converteu simples e totalmente em dono de nós. Logo, faz a lista de tuas enfermidades psicológicas, físicas, emocionais, mentais. Vamos fazer um registro dos estragos que o prazer causou em tua vida e, por consequência, o sofrimento, os estragos econômicos. Que enfermidades físicas tens, amigo? Que doenças emocionais? Raiva, ira, cólera e mais, e mais, e mais. Mentalmente, como é teu caráter? Analisa-o. Por trás de cada doença, por trás de cada mau gênio, por trás de cada obstáculo, sempre esteve a busca do prazer. Sim, amigo, estamos dominados pelo Deus prazer, sofrimento. Se persegues o prazer, te encadeias à dor e ao sofrimento. Te encadeias, percebes? A palavra está clara. Ficas atado, acorrentado à dor, ao sofrimento, por muito tempo. Por cada coisa que perseguiste como prazer, multiplica por 100, e esta será, no mínimo, a fatura que receberás em sofrimento. Não sofreste ainda? Gozaste muito? Irmão,
Se esse é o teu caso, tens que escutar essa gravação uma e outra vez, pelo menos durante 7 dias, pela manhã e à noite, até que a última célula de teu corpo, que todos os teus corpos estejam imbuídos com a ideia, até que hajas compreendido e tomado consciência da desgraça do ser humano que não despertou ao fato de que o prazer e a dor são duas faces da mesma moeda, em que sempre vemos o primeiro lado, o prazer, o lado doce. Não pode haver doce sem amargura, é impossível. Viola a lei da dualidade, viola a lei da polaridade. Tudo é dual no cosmos, essa é a lei. Branco e negro, dia e noite, calor e frio, fracasso e êxito, amor e ódio. Posso seguir a lista infinitamente. Tu bem o sabes. Tudo é dual e o oposto ao prazer é a dor, é o sofrimento. Grava isso em tua mente. Tens que ser muito forte. Tens que ser honesto contigo. Tens que ser imparcial. Faz a lista. A mais importante é a lista daqueles prazeres que persegues com maior frequência. Tens que tomar consciência deles para poder fazer algo a respeito disso. Obviamente, se é que queres te liberar. Não serás uma dessas pessoas que se encantam com a evolução, que se encantam em ir para trás como os caranguejos? Aquelas pessoas que desfrutam 25, 30, os primeiros anos de sua vida e logo, durante 40 anos, passam comendo dor e sofrimento, decepções e frustrações, ressentimentos e degeneração. Se és desse tipo de pessoa, sinceramente essa mensagem te chegou por equívoco. Bem, por equívoco não. Toda causa tem seus efeitos. É impossível que esta mensagem chegue por equívoco. Teu ser a está atraindo. Se chegou às tuas mãos, se a estás escutando, é porque necessitas desse remédio. É porque estás enfermo, assim como eu estive, amigo. E como estiveram todas aquelas pessoas que ao longo de milhares e milhares de anos sucumbiram e caíram nos braços do Deus prazer, dor. Eu fui uma delas. Eu fui um dos mais fervorosos buscadores do prazer, pois esse nosso amigo comum, o prazer, nem te conto, me envenenou com tanto sofrimento. Tive que chegar no fundo. Porém ele me revelou o seu segredo e agora o passo a ti. Como é que podemos equilibrar a polaridade prazer-sofrimento? Como? Dir-me-ás, o que vale a pena se não há prazeres? A vida vale algo sem prazeres? Vale algo a vida sem prazeres? Não será muito opaca? Que pensas, amigo? Bem, já estou te escutando. Resignar-me a viver toda a vida sem prazeres? Parece muito fúnebre e muito cinzento, não é verdade? Bem, façamos o seguinte, fica de olhos fechados, relaxa e pensa. Traz à tua mente, por meio de tua memória, o momento de maior prazer que tiveste em tua vida. O prazer que tu mais buscaste. Verdade que ele foi muito efêmero, não é verdade? Verdade que ele foi tão efêmero? Sê honesto. Não é verdade que 90% das vezes que foste buscar o prazer, tudo foi pura ilusão? Sê honesto, sê honesto. Podes recordar as vezes que foste buscar o prazer, que o perseguiste, que fizeste uma quantidade de planos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vamos viajar, vamos comprar um carro, e vamos aqui, e vamos acolá, e no final das contas não é verdade que, a maioria das vezes, tudo não passou de puro blá blá blá? E fostes persuadido por esse magnífico Deus, e logo, que grande decepção, não é verdade? A palavra decepção, grava em tua mente, tem um sabor amargo na boca. Olha, eu a conheço muito bem, amigo. Quantas vezes não fomos buscar, perseguir o prazer, cada qual à sua maneira,
E o único que nos ficou foi esse sabor amargo, essa frustração, essa decepção. Essa decepção, esse sabor amargo na boca. E logo outra vez, como estúpidos, como tontos, passados 2 ou 3 dias, já outra vez estávamos nós atrás dos mesmos prazeres, atraídos pelos mesmos prazeres.